Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, está começando mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9 da Prever FM, para você que está no nosso site também, preverfm.com.br. O nosso convidado hoje é o Felipe Leal, advogado atuante em direito médico e direito da saúde. Felipe, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, é uma honra poder estar aqui de forma ao vivo, né? A gente está acostumado só a escutar, tá no a ouvir é diferente de estar aqui, então é uma honra. Estou à disposição pra gente conversar. Legal, assunto é o que não falta, né? Exato, principalmente esse. Principalmente se tratando de saúde aqui no Brasil, né? Inclusive tem uma lei que foi sancionada recentemente, né, Felipe? Exatamente, eu acho que se fosse para escolher um norte da nossa conversa, assim, é ela, porque foi sancionada no comecinho, salvo o melhor juízo, 6 de abril agora. 6 de abril, Ela é o estatuto. E quando eu falo estatuto, para quem está nos ouvindo que não é do ramo do direito, o estatuto ele é muito importante, porque o estatuto ele não traz nada de novo, mas na verdade ele condensa. A gente nunca teve no Brasil algo sobre os pacientes de uma forma condensada no Codex, dentro de um código. É esparçado, então tem um pouco no Código Civil, jurisprudência dos tribunais que chegam num consenso disso, doutrinadores do direito. Então a gente não tinha uma cartilha, algo que o paciente pode olhar, não, eu tenho esse direito, eu posso exigir. Então isso que acho que foi o grande marco, porque o estatuto ele traz uma série de coisas que já existiam, mas agora de uma forma clara e uma forma que para não existir mais dúvidas. Será que eu tenho ou não tenho? Inclusive acho que a cláusula mais importante é a do final, que fala que o poder público tem que difundir essa cartilha, né? Porque qual que eu acho que é o problema do Brasil, que eu acho que não acontece geralmente à tarde, eu escuto, né? Qual que é o problema, né? O direito não é feito para todos no Brasil, exato, né? Geralmente é feito só para quem tá nesse ramo. E uma das cláusulas finais um dos artigos finais fala que o poder público tem que difundir, focar a difusão para as pessoas saberem que têm os direitos. Bom, então daqui a pouco a gente vai detalhar todos esses direitos. O Felipe vai falar um pouquinho mais sobre este e outros assuntos aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:06, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Dr. Felipe Leal, advogado atuante em direito médico e direito da saúde. Antes desse estatuto, a gente tinha muito pouco para se amparar, imagino, para amparar o cliente de um plano de saúde. Eu até brinquei esses dias, o cliente do SUS, né? Sistema Único de Saúde. O estatuto ele vai abranger tanto o SUS quanto a rede privada, né? Exatamente, ela é para toda a esfera da saúde, tanto a suplementar, que é o plano de saúde, privado, público, para todos os públicos, porque acho que a palavra-chave dessa aplicação é a autodeterminação do paciente. Você levantou a bola de que a gente tinha que brigar muito. Não sei se alguém já passou pela dificuldade de conseguir um prontuário, por exemplo. Então é isso que o estatuto vem trazer. Então, o prontuário é seu. Não é um favor, é um direito. O hospital, a clínica, exato, são obrigados, o SUS, eles são obrigados a fornecer, é isso? Exatamente, e o prontuário, para quem que atua como advogada nesse âmbito, é muito importante, porque ele traz literalmente a vida do paciente, né? Às vezes a gente está discutindo algum tipo de doença e ter esse prontuário é importante para a gente entender se houve um erro médico ou não, porque uma questão desse estatuto que é a autodeterminação, o paciente ter também a escolha de falar, eu não quero me submeter a esse tratamento. Não, mas você tem. Eu não quero. Essa questão da escolha é muito pesado, né? Porque eu tenho, inclusive, cito a exemplo aqui, um livro muito bom, inclusive de uma pessoa que é daqui da cidade, que é o Dr. José Tedeschi. Sim. O juiz da Terceira Vara Civil, porque ele é um juiz. A área dele é da saúde, ele gosta muito da saúde, ele tem um livro sobre a determinação das pessoas, sobre religião das pessoas testemunhas de Jeová, sobre a transfusão de sangue, e o livro dele, uma parte do livro dele boa parte do livro dele é exatamente sobre essa autodeterminação. E da onde que ele tirava? Ele tirava de cotejando, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Agora a gente tem algo mais claro e direto. Você tem direito a disso, porque pensa comigo, eu do direito, eu consigo achar dentro de um Google,
Eu consigo achar o meu direito. Eu sei qual caminho percorrer. Agora eu coloco numa pessoa que, nível Brasil, infelizmente, como é que a pessoa vai saber se aquilo se aplica a ela ou não? Ela tem que ficar cotejando, vai aqui. Onde ela vai achar isso daí? Tô sabendo que tem um local e sabendo que é pra tudo, né? Desde o SUS, plano de saúde. Acho que isso é o grande marco, é a autodeterminação de todos os aspectos. De não querer, até de sigilo. Se eu tiver algum tipo de doença e chegar lá e falar, eu não quero que ninguém saiba, até mesmo minha família. Isso, o estatuto ele tá deixando claro, é direito seu como paciente. Como é que fica essa questão? Você trouxe a questão das testemunhas de Jeová, né? Que não aceitam a transfusão de sangue. Teve um caso muito emblemático, eu não vou me lembrar que cidade, que estado, isso tem uns 6 anos, um pouco antes da pandemia até, que a família impediu, mas o médico, ele teve, dentro da ética médica, né? Ele acabou fazendo a transfusão. Como é que fica essa questão? Porque daí é um conflito, né? Isso é uma parte que ainda a gente vai ver ainda partir e chegar no judiciário, né? Porque tudo chega no judiciário, Sim. que é feito pelo legislativo, infelizmente. Sempre o resultado final. E uma das coisas que é aquele negócio, tudo que é feito pelo legislativo vai ter gente que vai aplaudir, vai ter gente que vai criticar e vai ter pontos que vai dar discussão. E um dos pontos que vai dar discussão é que, eu como médico agora então vou ter que sentar e o paciente vai chegar, vai falar o que ele quer e eu vou ter que assinar embaixo? Não, não é isso. Não é que o médico vai perder o direito dele, porque tem muitos médicos que falam, não, mas agora então, se o paciente chegar falando que quer fazer esse tratamento, eu vou ter que assinar embaixo, mesmo não concordando. Não, não é assim, mas a gente tem um outro lado também. Eu como paciente eu quero fazer isso. Se o paciente estiver no risco iminente de morte e não tiver a capacidade, a possibilidade de fazer a escolha, o médico tem que intervir. E quando eu digo escolha, tem até um pontinho que deixa o estatuto, é que ele pode nomear um representante. Mas vamos supor um acidente. Um acidente com uma pessoa com testemunha de Jeová, tá inconsciente, não consegue se manifestar, manifestação de vontade, não tem ninguém da família por perto, não tem nada autorizado para representar ele essa opção. O médico vai deixar a pessoa falecer? Não, ele vai ter que empregar. Aí entra uma discussão que existem outros métodos sem ter a transfusão. Aí entra no campo da discussão. Mas se a gente partir no estatuto tem essas exceções. E no Brasil é um pouco do perigo, né? Que quando a gente faz uma legislação, geralmente a gente cria regra e cria exceção. E infelizmente tem hora que a nossa exceção vira regra. Aí que vira aquela bagunça. Você já se deparou com um caso parecido, não da transfusão, mas de um determinado tratamento que um cliente seu não queria se submeter? Sim, principalmente quando envolve câncer, né? Que câncer para você curar, você tem que destruir. E como você, para curar, tem que destruir, dependendo da idade, a pessoa não quer submeter a uma quimioterapia, não quer submeter a uma radioterapia. Às vezes a pessoa, ela quer falar, eu quero fazer o tratamento mais tranquilo possível, se eu tiver que ir embora, eu vou, sem problema. Aí acaba nem sendo uma briga tanto com o hospital, porque o hospital, dependendo, ele acaba aceitando isso, acaba virando uma briga familiar. Tá. Que quem tá em volta não quer. E acaba, às vezes, até brigando judicialmente. Não, você vai sim. Já teve caso assim, brigar com a família judicialmente por conta de tratamento? Porque, tipo, a gente pega naquele negócio, né? A escolha da pessoa, mas a gente também não quer. Meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa que teve câncer. Ele se submeteu a todos os tratamentos possíveis, graças a Deus se curou. Mas eu fico me colocando, é fácil a gente se colocar na escolha quando é do outro, né? Eu, como advogado, eu empresto a minha voz para levar o direito das pessoas. Aí é fácil falar quando eu tô falando por um terceiro. E quando é no seu calcanhar, né? Então particularmente, se meu pai falasse que não queria passar por um tratamento, é difícil você falar, eu agiria dessa forma porque ele tem, eu vou obrigar ele. Gostaria muito de poder obrigar ele, porque é meu pai, mas e aí, o direito dele também de querer se preservar. Então, essa questão do tratamento é muito delicado. Inclusive, uma das coisas que foi discutido durante a criação do estatuto, mas aí foge até do estatuto, teria que ser uma briga muito maior, é as pessoas que querem conseguir uma eutanásia, que em outros países é possível, porque dependendo da doença que você tem, você não quer se curar, você não tem cura, você não quer passar por um tratamento, você quer descansar, é uma escolha sua, mas aí, quem que vai escolher é a minha escolha. Aqui no Brasil, para quem tá ouvindo tenha noção, a eutanásia, a morte assistida, ela não vou dizer o termo proibido, porque a gente tem alguns casos na história, né?
judicialização desse caso, mas a legislação não prevê isso, né? Não, ela não permite, né? O que acaba acontecendo é que, inclusive tem no estatuto a parte da questão da pessoa quando ela fica num estado onde não existe mais cura. Morte cerebral. Ou às vezes a doença está tão avançada que não tem tratamento mais. Entendi. Então ela tem um tratamento de ser mantida de uma forma lenta e gradativa para que ela chegue no seu fim de uma forma digna. O tratamento paliativo, fugindo. Então ela tem um pedacinho no estatuto que fala exatamente do tratamento paliativo. E até da escolha, porque às vezes dependendo do medicamento que você vai usar para um tratamento paliativo, você acaba com a pessoa, pega morfina, entre outros fármacos. É ruim para a pessoa, e a pessoa fala, não quero. Mas você vai ficar com dor. Eu que vou ficar com dor, não é você. Eu quero ser tratado dessa forma. Até ela como escolher esse tratamento, porque ela sabe que ela não pode se submeter a uma eutanásia, mas ela também sabe que não tem a chance da cura, né? É uma transição. Essa transição é o que a gente tem no Brasil hoje. Você acha que a gente vai chegar a efetivação da eutanásia um dia aqui no Brasil? Ou ela está muito longe? Eu acho. Em muitos países da Europa isso é possível. Desde que uma morte assistida tem todo, claro, um trâmite burocrático e jurídico para isso. Que aqui no Brasil tudo avacalha, né? Porque a gente tem um congresso que, em tese, é para representar o povo, mas... e uma pesada dessa, certamente teria que ser através de uma emenda, porque a gente tem cláusulas pétreas envolvendo a vida, então... uma simples legislação passando não passaria, mas aí para chegar numa emenda precisa passar por todos os setores do Congresso Nacional, né? Aí a gente vai pegar a bancada que vai contra, a favor, e como que a gente vai chegar nesse meio termo, né? É a mesma coisa da discussão do aborto. A gente pode pegar hoje é dia 29/4, hoje está sendo a sabatina do Messias e boa parte é exatamente a discussão do aborto, que não deixa de ser, lógico que não tem nada a ver com a eutanásia, mas também está discutindo um direito maior que tudo, né? A vida. E aí? Vamos interromper, não vamos? O aborto virou uma discussão política aqui no Brasil, exatamente. Né? Ele tem passagem nesse estatuto? Não, porque o estatuto ele tenta trazer algo mais genérico, né? Não algo específico. Exatamente para poder deixar porque ele é um complemento. Inclusive no começo ele diz que ele é um complemento ao que já existe. Então, se o Código do Consumidor prevê algo de bom, vai ser aplicado, o Código Civil, então ele não retira algo que já existe. Ele é um complemento, mas para também não ficar algo direcionado, ele deixa de uma forma genérica. Quando o doutor Felipe falou sobre a cláusula pétrea, né? A Constituição é quando você não tem possibilidade de mudança. Um dos casos é a pena de morte aqui no Brasil, né? Exatamente. Salvo guerra civil, alguma coisa exatamente, sentido, em caso de guerra é permitido. Muito bem, 12:17. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para cá também no 3440-1009. Tá sendo hoje essa batina, Hoje, eu tava, antes de vir para cá, eu tava assistindo uma parte, né? Porque são 81 senadores, aí vai ouvir, se você tiver, aí cada senador pede, ao invés de ser direto a pergunta, faz um pouco da politicagem, que é política. E acaba sendo uma sabatina mais política do que jurídica, né? Porque muitas perguntas que eu como jurista posso falar, né? Acho que a gente como jurista a gente não pode ir pro lado moral, né? Porque se a gente fica, é perigoso. Eu vendo como jurista lá, muitas perguntas são morais. Mas no caso, se acontecer isso, você vai defender ou não vai defender? Mas depende do caso concreto, né? Eu vejo assim, é muito perigoso quando você defende só o ponto moral, porque o moral uma hora vai estar do seu lado, uma hora não vai estar. Exato. Aí que vira a bagunça. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar com o Dr. Felipe Leal aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. 12:24, este é o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o advogado Felipe Leal, advogado atuante em direito médico e direito da saúde. Felipe, há quanto tempo que atua nessa área? Essa área é uma junção, né? Acho que quando você vai escolher uma área do direito, se você escolhe por dinheiro, é perigoso, porque você tem que, antes de ver o dinheiro, você tem que trabalhar bastante, você tem que gostar do que faz, né? No escritório que eu atuo, que eu sou sócio, eu trabalho bastante com a área de direito empresarial, mas o meu sócio, Rafael Teixeira, quando ele estava fazendo mestrado em saúde pública dele lá atrás, lá em 2016, eu era estagiário ainda, eu ajudei ele no mestrado, então já comecei a ter um vínculo com saúde.
Aí começou a aparecer, pelo fato do mestrado, algumas coisas envolvendo saúde, a gente foi atuando aqui e ali. Lembro que a gente entrou com bastante ação na época, né, para ajudar as pessoas. Fosfoetolamina, lembra do São Carlos? A gente... Tô lembrando, eu não vou saber a pronúncia correta, mas chegamos próximo. Isso, já é isso, me perdoa a fala, mas a gente fez, inclusive na época a gente entrou pra mãe do Rafael, então a gente não entrou porque era pra gente, entrou pra... Aí outras pessoas começaram a vir, então ali na saúde começou a envolver. Eu comecei a estudar, fiz pós-graduação, aí eu fiz uma pós-graduação em Direito Médico, aí comecei a me aprofundar, isso lá em 2020, na pandemia, você tem que... Agora eu vou estudar alguma coisa, não tinha o que fazer, eu vou estudar. Tem que ficar em casa, né? Aí eu falei, agora eu gostaria de tentar algo mais da área da saúde, aí eu tentei entrar no mestrado em saúde pública na Unesp e não consegui, porque se demanda um currículo, fui tentando buscar, e em 2024, no final de 2024, eu consegui ingressar no mestrado em saúde pública na Unesp aqui de Botucatu. E então a atuação mesmo, se a gente for parar para pensar, ela foi de pouquinho em pouquinho, mas com força total a partir de 2022 e 2023. Aí comecei por isso que eu não gosto nem da terminologia direito médico e da saúde, né? Porque as pessoas acham que é só médico. Não, o direito da saúde é muito mais abrangente do que somente discussão de erro médico. Não, às vezes é algo que transcende. Essa atuação começou e hoje a gente tem na OAB, eu estou como presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Botucatu. A gente tem uma comissão e é uma comissão bacana, salvo engano a gente está com cerca de 30 e poucas pessoas nessa comissão de advogados, que é exatamente para discutir direito médico e saúde. Estamos com os planos no comecinho agora de maio de tentar fazer um debate lá envolvendo um tema bacana, se der tudo certo aí a gente divulga, né? Claro. Mas exatamente para ver que nós 30 advogados lá, porque é uma área legal do direito, então é uma área que eu me apaixonei, vou caminhando aí quase uns 6 anos aí efetivo e cada dia, cada vez mais, e outras pessoas que eu vejo que também estão dentro da comissão. A gente tem várias pessoas que atuam de forma específica, eu cito uma de cabeça aqui que veio, a doutora Maria Fernanda, que é uma advogada que o serviço dela, que ela faz muita defesa administrativa de médico nos conselhos. Então a atuação varia de uma forma tão abrangente que a gente se perde. Até uma que é bem diferente, assim, ó, por exemplo, às vezes não é nem contra um plano de saúde ou contra o SUS, a pessoa que tem autismo. Dependendo do grau do autismo, que tem epilepsia, um dos fármacos que ajuda é a pomada, tipo uma pomada, um creme, através do canabidiol, não tem o THC, mas para você fazer isso é proibido, né? Então você precisa de um aval da Anvisa. Então tem procedimentos extrajudiciais que precisam do advogado perante a Anvisa só para você conseguir algo. Então é muito mais abrangente, né, do que só processar aqui e ali. E no caso da judicialização de medicamento, quando o Estado não fornece, o Estado faz de propósito, né? Ele retarda o fornecimento dessa medicação. Você tem muito caso de buscar a judicialização para o Estado fornecer? Sim, e infelizmente o que acaba acontecendo, né? Porque quando a gente fala de medicamento, a gente tem uma discussão no STF, inclusive esse ano que saiu, o ano passado estava madurando, esse ano já saiu de forma mais concreta, os requisitos para você conseguir o medicamento perante o poder público. Quando eu digo poder público, de uma forma bem abrangente, porque a gente tem medicamentos que é o município que é obrigado, tem umas que é o Estado e tem outras que é a União, através do SUS. E a batalha é o cumprimento de uma liminar, né? Porque o que calca o direito ao medicamento é um laudo médico. Isso é fácil de conseguir no sentido de se a pessoa precisa, o médico vai falar, não, você não vai. Não, tá aqui, você realmente precisa. O judiciário, o juiz, ele não tem a competência, não que ele não saiba, mas o juiz não tem a competência para falar, eu não sei se isso é bom ou ruim para você do ponto de vista médico, mas eu consigo do ponto de vista jurídico entender que esse medicamento tem que ser fornecido, dá a cartada e o Estado tem que cumprir. O Estado, digo, em todas as esferas. Aí que começa a tardar. Aí o juiz estabelece multa diária, aí a multa não é cumprida, aí vai. Eu tenho um caso que era de câncer, que a mulher, ela faleceu, ela estava em um estágio bem avançado, ele é paliativo já, só que tinha um medicamento que dava esperança. Acho que a pessoa, quando chega nesse estágio, a esperança não pode ser tolhida dela, né? Então, dava esperança, a gente conseguiu para ela usar por 2 meses, e 2 meses deu resultado. Só que é um medicamento que custava mais de 20 mil.
Como é que você banca um remédio de 20 mil mês? Conseguimos eliminar, conseguimos que o poder público deixou a multa estourar. Não conseguimos durante todo o processo que o poder público fosse lá efetivado, ela morreu durante o processo. Aí, infelizmente, conseguimos o quê? Conseguimos multa, conseguimos indenização para a família. E o medicamento existia? E o medicamento existia. O medicamento chegou a ser utilizado, então não é nem que não chegou a ser utilizado, chegou a ter um resultado. Acho que isso é o que deixa mais revoltado, né? Não tem outra palavra que dê pra usar, né? Se a pessoa usou, não, é efeito placebo, igual da fósforo, que não, é efeito placebo. Mas, sendo sincero, eu sou uma pessoa que tive câncer. Então eu posso falar, eu tenho lugar, sabe? O pessoal fala, adora falar, eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala como advogado e como pessoa que é da saúde. Então acho que um laço meu com a saúde tem a ver com isso também. Vai fazer 11 anos que eu tive um câncer, não precisei fazer tratamento oncológico a fundo, mas até hoje eu faço acompanhamento. Então, se motivou, então. Sim, e foi uma sucessão, né? Eu tive câncer em 2015 aí você se cura, 2017 você leva uma bordoada do destino do seu pai ter câncer, escutar seu pai ter câncer, já leva outra bordoada, e no mesmo 2017 eu perco um tio por câncer, um tio que era meu padrinho, e na sequência o meu outro padrinho tem câncer de próstata e assim por... Então é uma doença que, se eu chegasse no estágio, não, Felipe, no seu caso aqui não adianta quimioterapia, radioterapia, e eu vejo que tem um medicamento, nem que não seja testado, tem a possibilidade de eu fazer parte de pesquisa, testar. Mas é falsa esperança. Não, para quem já não tem mais esperança, não existe falsa esperança. Então, da fósforo foi isso. Teve gente que não tinha mais esperança e conseguiu pelo menos usar e dava resultado. Agora, se é placebo, não é? Isso é o outro campo, não vamos discutir isso, mas acaba acontecendo muito esses probleminhas envolvendo medicamento. Medicamento, o problema é a efetividade dele. Você não quer a multa, você quer o medicamento. Causa revolta na população, né? Porque eu conheço algumas pessoas que retiram medicamento ali na farmácia de alto custo, né? Sim. Hoje ela está na Unesp, mas não é da Unesp, né? É da DRS6, do Estado. E algumas pessoas precisaram judicializar para buscar a medicação, e a medicação estava lá, disponível. E a gente não entende por que o Estado emperra isso, né? Isso aí entra um ponto que o ano passado a Justiça Federal de Botucatu fez um encontro que era exatamente discutir sobre saúde. Foi na Pinacoteca, eu tive a oportunidade de participar lá, e a gente acho que lá era para discutir saúde de uma maneira abrangente. Qual que foi o único ponto que a gente bateu e ficou emperrado? Porque lá tinha promotor, tinha juiz, tinha procuradores do estado. Medicamento. O problema é medicamento. Só que o procurador do município ainda, não lembro, me perdoe não lembrar o nome, que compareceu, ele falou, acho que uma das coisas também que falta às vezes, infelizmente, é até a informação. Isso é triste no Brasil. Ele falou, tem gente que entra com ação contra o município de Botucatu de um medicamento que não precisava entrar com ação, era só vir fazer o pedido aqui administrativo. Mas aí é fácil depois que engenheiro de obra pronta, né? Não, tinha que fazer isso. Onde será que é o gargalo, né? Mas é lógico que isso não chega a ser a regra, né? A exceção. Não, só ir lá fazer um preenchimento. A maioria não consegue. Aí qual que é o problema? Você consegue entrar no judiciário e conseguir uma liminar. E aí só que você entra naquela sinuca, né? Você vai sair de uma fila de 10 mil para uma fila de 5. Porque tem outras pessoas que estão querendo o mesmo medicamento, que estão na fila também, e o Estado não comporta a liberação desse medicamento. Aí fica rodando aquelas liminares sem efetividade. Felipe, mudando um pouquinho de assunto, e erro médico? A gente tem muitos casos, né? Aqui em Botucatu, inclusive, já tivemos muitos casos, né? Como é que você atua nisso? Olha, do erro médico... Aliás, para que lado você atua? Você atua para o lado do paciente? Primordialmente sim, mas não afasto a atuação do médico, né? Eu como advogado é difícil a gente... essa área do... não tem como definir, me restringir apenas aquilo, né? Mas aí eu entro num campo até filosófico, né? Porque, é um ramo do direito que é delicado. Sim. Você não é médico, mas você acaba virando médico, porque você tem que, às vezes, escutar coisas pesadíssimas e ter a conduta de... Você não pode entrar no ritmo da pessoa que já tá debilitada, você tem que ser quase que o guardião dela. Ela já tá debilitada, você vai decair junto com ela, não ela pode. Ela vai confiar em você. Exatamente. E quando se fala de erro médico, é um negócio bem, bem complicado, porque muitos erros médicos, cada vez mais, se você procurar na internet, tem erro médico a cada
local. E quando a gente fala erro médico, não se pressupõe médico, né? Pode ser enfermeiro, pode ser outros profissionais da saúde. Um erro no tratamento. Exatamente. Como então, e o último que eu peguei foi um erro da enfermaria, que deixou um bebê quase vir a óbito porque não fez a triagem. Aqui em Botucatu, isso? Não, uma cidade próxima daqui. Tá. Que não fez a triagem, o bebê chegou a convulsionar. E depois o médico que estava de plantão fez um laudo. Então, assim, eu não sabia, eu estou lá dentro, no outro local. Não foi feita a triagem. Nesse caso, essa triagem, bebê com febre com 9 meses, não é para se passar, é prioridade absoluta. Tinha já ter que entrado com algum fármaco, tudo. Então aí o erro médico aí não é do médico, mas acaba pegando todo mundo de surpresa ali. E acho que um dos grandes pontos, vendo na prática os erros médicos, os erros que você acaba vendo que aconteceu, acho que hoje em dia, acho que até no ramo do direito, qualquer ramo, acho que as pessoas perderam medo de ter medo, sabe? A autoconfiança, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, porque muitos erros médicos que eu pego, a pessoa que errou não é ruim tecnicamente, é altamente gabaritada. Então será que não é uma autoconfiança que fez ela cometer uma falha? Tem um lá que tramita há anos, porque é delicado, de um médico renomadíssimo que perfurou o intestino da paciente durante uma endoscopia e ela veio a óbito. E quando ela foi procurar ele, ela não, é uma dorzinha de barriga normal, toma um Buscopan aqui, volta para casa, já tinha percorrido todos os líquidos do estômago, ela veio a falecer. No mínimo ele foi negligente. Perícia. Então é complicado, erros de todas as naturezas. Tem erro que eu não cheguei a atender ainda essa pessoa, mas eu fiquei sabendo que foi operar um problema numa perna e operaram a perna errada. Então aí até o Mbappé com o Real Madrid teve isso, né? Então imagine só, você vai operar, já tá uma perna ruim, vai operar outra, aí erro de quem ali? Operou a perna boa? Foi aqui em Botucatu também. Então é difícil. Ele não pode falar, não precisa. Mas você vê como é complicado? De perna, de olho. Esse de olho é um outro complicadíssimo. Esse aconteceu em Botucatu, de operarem o olho errado. O olho errado, a criança já não tinha criança. Não é adulto. Então, imagine. O olho dela já não era bom, um olho. E o que funcionava razoavelmente bem foi operado aí, prejudicou a visão. Puxa vida. Aí por isso que você tem que ter, no sentido, você tem que ser, transcende, tipo, não é igual eu quando tô advogando o problema de uma empresa documentar um contrato, é tranquilo. É igual quando você escuta um negócio desse, mas ao mesmo tempo é muito, a liberdade de falar esse ponto, que não tem nada a ver aqui, mas acho que é interessante, quando é o outro lado, quando você vê que deu tudo certo, a pessoa fica muito grata, é uma gratidão diferente. Não é uma gratidão financeira, né? Sabe? Porque a gratidão financeira, pagou, tá tudo certo, é negocial. Agora, escutar a pessoa falar, puta, agradeço de verdade, olha que eu consegui, olha, você conseguiu salvar a vida do meu filho. Tem um caso aqui, não vou citar o nome, mas se ele estiver escutando, ele vai entender que eu entrei, acho que foi um dos grandes precursores de eu continuar nesse ramo, que ele precisava fazer uma cirurgia no coração de uma criança, 8 para 9 anos, uma veinha fora do eixo. O médico literalmente falou, olha, se você não fazer essa cirurgia, o seu filho a chance de ser irreversível é gigantesca e até vir a óbito. O plano de saúde não queria cobrir, porque aqui em Botucatu não existe o cardiologia específico para a cirurgia de coração de criança. O coração de criança é diferente do coração de um adulto, não tem como. E em São Paulo é o único local que tinha esse profissional. E foi uma briga, porque na esfera administrativa o plano falava, não, espera aí mais uns dias que tá no administrativo. E o pai e a mãe chorando, a gente precisa, vai passar 2 meses. Aí me procurou, você consegue me ajudar, velho? Sentamos, eu lembro que eu conversei na sexta de manhã, 11 horas da manhã. Passei o fim de semana, no domingo a ação tá distribuída, porque eu queria essa ação pra ontem. Eu lembro que eu passei o fim de semana montando ela. A IA não era tão forte naquela época pra ajudar. Hoje tá fácil. Agora hoje seria muito mais fácil e otimizaria. Mesmo com a liminar em mãos, esperaram. Deu quase 1 mês com a liminar em mãos. Quase 50 mil em multa lá. Aí conseguiu operar. Então, mas o que, no final das contas, pagaram a multa, diminuiu um pouco a multa ali, mas a multa foi ser paga depois de quase 3 anos. No final do ano passado, a multa foi ser paga. Mas o mais importante olha, Felipe, meu filho tá 0 bala, fazendo tudo. Acho que isso não tem preço, né? Acho que isso dessa área que acho que é o grande diferencial. Então acho que se alguém é do ramo do direito, meus alunos que
eu leciono direito administrativo, eu falo, essa área do direito ela traz esse plus que vai além do financeiro. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta a falar sobre outros assuntos com o Felipe Leal, inclusive sobre plano de saúde. Daqui a pouquinho aqui no Radar da Prever FM. Voltamos com o Radar aqui na Prever FM, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, conversando hoje com o Dr. Felipe Leal, advogado, advogado atuante no direito médico e direito da saúde. Ele já disse que não gosta desse termo, mas é o nosso assunto aqui. E plano de saúde, Felipe? A gente estava comentando alguns casos fora do ar aqui de tratamentos e situações em que o plano de saúde já fala, ó, eu não tenho cobertura para isso. A gente não está nem falando de Botucatu, de uma forma geral como um todo, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala plano de saúde, a gente não pode se limitar a um plano de saúde, porque no Brasil a gente tem inúmeros planos de saúde e todos têm o mesmo problema, né? Seguro plano de saúde é igual seguro, né? Ele não foi feito para ser utilizado, né? A seguradora não quer que você pague o seguro do seu carro e use no mês seguinte. Ela quer que você pague religiosamente e nunca use. Esse que é o segredo dos planos de saúde, é a mesma coisa. Eles não querem que você utilize, mas quando você vai utilizar, tem planos de saúde que vão cumprir de primeira, depende do tratamento, e a gente entra naquela briga. Qual que é a maior briga dos planos de saúde? Que a maioria das pessoas que precisam estão descalças, no sentido de que não tem alguém para orientar. Então, quando eu tô trabalhando nisso daqui, geralmente quem me procura, se ela me procura nessa fase, eu já tento partir para uma notificação extrajudicial no sentido, olha, a gente precisa fazer isso. Vocês vão cumprir ou não vão? Porque acho que o grande problema dos planos de saúde, e repito, não é nível Botucatu, nível nacional, inclusive tem planos de saúde fora do estado de São Paulo que atuam em outros estados, que não falam não para a pessoa, e acho que o não falar não que é ruim, no sentido... É o enrolar, né? Fala assim, ó, se ela chegasse e falar, não vou cobrir essa sua cirurgia, perfeito, vou procurar o judiciário. Mas não, eles falam, olha, a gente tá aqui fazendo, tá no canal X, tá no canal Y, agora tá na nossa central, tá no nosso conselho. O problema que eu pego diariamente é isso, tá há 3 meses a pessoa falando que vai fazer. O último que eu peguei nesse sentido, aí a pessoa, e nem era daqui, era de Minas Gerais, bomba de insulina para pessoas com diabetes. Bomba de insulina para quem tem diabetes, ele ajuda a pessoa a controlar a diabetes, que as pessoas... acho que isso que é o grande legal de eu ter conseguido entrar no mestrado em saúde pública e poder virar um sanitarista, é poder ter a visão da saúde de um lado fora do direito, né? E em Epidemo, que eu tive aula com o professor Adriano, da Unesp, ele fala, eu adoro a aula dele, não entendia muita coisa que é muito técnico, mas o que eu consegui entender é que no Brasil, letalidade é diferente de mortalidade, né? Letalidade é você cair do avião, a chance de você morrer é gigantesca. A grande mortalidade é de doenças que são controláveis. Hipertensão, diabetes. E a diabetes dessa moça, o plano de saúde, ela precisava fazer o controle e o plano de saúde não falava não de uma vez. Você tá aqui. É uma tática, né? É uma tática. Eu não vou fornecer, mas também não vou dar a opção da judicialização. Porque se ela fala de uma vez que eu não vou cobrir, se eu falo que eu não vou cobrir, a pessoa, puta, já tenho não, vou procurar os meus direitos. Aí ela vai ser obrigada a fornecer. E se quando ela não tem não, ela acha que, não, é que eles estão vendo. Quando eu atendi ela a primeira vez, então o que acontece? Quanto tempo faz? Desde março. Desde março do quê? De 2026? Não, desde março de 2025 eu tô aguardando. Porque aí vai pra um setor ali, eu falo, seguinte, notificar direto, porque eles falem não. Porque se eles não responderem também, não tem problema. Mas o objetivo é exatamente esse. Acho que o que pega é essa demora pra negar, porque o plano de saúde sabe, muitas vezes, que aquele procedimento, o judiciário vai mandar ele pagar. Então, como ele sabe que ele vai ser condenado, uma estratégia jurídica é falar, então, não vão falar não, que aí talvez a pessoa até desencane, que acaba acontecendo. Não, acho que não vai rodar, eu vou tentar ir por conta. Puxa vida, foi em Minas isso? Esse foi em Minas recentemente. Beirou a sacanagem, né? Pra não falar que foi sacanagem. Porque pra conseguir esse procedimento da bomba de insulina, é um procedimento que chegou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, elencando requisitos. Cumpriu aqueles requisitos, o plano de saúde não pode negar, e o plano de saúde nega. Aí eu falei pra ela, tá tudo certo esse documento, conversando com ela. Então esse laudo aqui, tem esse laudo. E que pé que tá? Aí eu preciso da negativa. A negativa é importante. Porque as pessoas também acham que, eu tenho direito, já vou entrar com a ação direta. Também não dá. Você tem que tentar, pelo menos, resolver de forma administrativa.
Só que ela não tinha negativa, ela tinha esses e-mails, o WhatsApp com o IA respondendo ela, não tinha algo concreto. Não. A Luciane pergunta aqui, essa lei, que no caso acho que é o estatuto, Sim. né? Ela prevê a questão, deixa eu tentar interpretar aqui, acho que ela está falando da carência do plano de saúde. Ela assiste o cidadão? Como é um estatuto, ela visa de uma forma de condensar, acho que pontos mais de princípios que estavam soltos dentro da nossa legislação num contexto só. E nessa parte de carência, como entra a regulação e carência não entra na questão do SUS, por exemplo, não existe essa questão de carência no SUS, é mais para saúde suplementar plano de saúde. Quem regula é a ANS. A ANS, ela tem regras que ela vai estabelecendo o que pode ou não pode de carência. E de carência realmente é uma questão complicada, porque a carência, ela tende a você saber, será que eu posso ou não posso? E a ANS, ela traz essas métricas já. Então, como esse estatuto, ele vem para condensar o que tinha e deixa claro que ele vai complementar o que já tem, ele vai só complementar o que não tiver, como a ANS já prevê. E a questão de carência é complicadíssima, principalmente quando envolve, por exemplo, cirurgia. Aí a ANS, ela não dá um prazo. Ela fala assim, olha, para partos, para cesárea, para partos do plano de saúde, o plano de saúde pode no máximo dar uma carência de 18 meses. No máximo, mas nada impede, por questão de concorrência, um plano de saúde fala, aqui você não tem carência. Ou carência de 6 meses. Carência para operação. A ANS vai determinar um prazo de X meses. O plano de saúde pode fazer menos, mas o plano de saúde pode fazer mais? Não. Então já tem isso da questão. Mas carência é algo que é discutível dependendo do caso concreto, né? Porque pega uma doença congênita. Não tem como você falar. É pré-existente. Nasci com essa condição. Não tem como falar, não adquiri, não foi maldade minha. O plano de saúde pode negar cliente? Eu já chego com uma doença pré-existente, com um tratamento caríssimo. Na entrevista eu posso ser barrado? Isso é uma questão que permeia o judiciário diariamente, porque se você não tem um plano de saúde e resolve procurar um plano de saúde, muitas das vezes é porque no Brasil a gente tem a cultura de procurar o médico depois que já tá tudo errado, né? Então a gente não trabalha muito a prevenção no particular, mas acho que pós-pandemia as pessoas começaram a cuidar mais da saúde, né? Inclusive você pegar os dados oficiais em questão de consumo da nova geração de bebida alcoólica. Então, a nova geração prefere acordar cedo e correr do que ficar até de madrugada. A balada é na academia hoje. Né? Então tá tendo essa mudança, né? Mas a maioria ainda procura o plano de saúde quando tem alguma coisa. E quando você fala que você tem a determinada condição na entrevista, o plano de saúde, geralmente ele não nega o plano, mas ele nega aquele tratamento específico. Ele vai usar, então, você entendeu? Ele não vai negar. Não, você vai poder ter o plano de saúde aqui. Se você tiver uma gripe, você pode ir lá, quebrou a perna, pode ir lá, mas essa doença, por exemplo, do cardíaco que você tem aqui, eu vou negar lá na frente. Aí entra aquela discussão, né, que vou omitir, não vou... Que aí se ficar constatado que é pré-existente, aí acontece muito também, já vi o reverso também, já vi o contrário. Isso que eu ia perguntar, do plano de saúde... Conseguir provar a má-fé. E como que prova essa má-fé? Com um documento que a gente falou no começo da entrevista, o prontuário. Então a pessoa já tinha a doença, omitiu, aí ficou 100 mil para fazer a cirurgia. O plano de saúde vai e entra contra a pessoa porque conseguiu a cobertura de uma maneira de má fé. Então é delicado esse ponto da doença que a pessoa adquire. O Miguel tá perguntando onde que ele acha a lei, no caso o estatuto, né? É a lei 15.378. 15.378. Isso, se colocar esse número /2026 ou 26, no Google mesmo ele vai aparecer. O melhor é sempre entrar pelo site do Planalto, porque aí você vai pegar a legislação. Ela consegue baixar. Ela de forma completa. Mas se você jogar Estatuto do Paciente também 2026, Estatuto do Paciente, vai aparecer inúmeras nos buscadores. Inclusive no YouTube, nas redes sociais, porque tem muitos colegas, eu faço parte da Comissão de Direito Médico e Saúde também do Estado de São Paulo, da OAB São Paulo. Então, quando saiu, diversos colegas que também batalham nessa área mandaram
artigos, então você vai achar bastante coisa. Então você não vai achar só a lei em si, você vai achar bastante comentários. Pessoas falando bem, mal, e ali dá pra você chegar no norte, né? Mas pra achar a forma mais fácil, Google, Estatuto do Paciente ou colocando a lei, vai aparecer geralmente as duas primeiras da busca é o site do Planalto. Eu achei na agência Senado. Também, no site do Senado, daí tem um link ali em cima da lei, cliquei e já apareceu. Perfeito, exatamente. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Prestigiando o radar como sempre. Saudações ao Dr. Felipe Leal. Excelente entrevista como sempre, Júnior. Quem mandou pra gente foi a Cristina Espadim. Ah, Cristina. Cristina faz parte da nossa comissão. Ah, é também? Opa, e inclusive nesse evento que a gente tá querendo promover, ela é a mediadora do evento. Que legal. A Cris é pau pra toda a obra, né? Que a gente pode dizer assim, a Cris sempre que a gente precisa, não só na comissão de direito médico, acho que posso falar pelas outras comissões que eu faço parte lá, Cris é sempre fenomenal. Que legal. Ô Felipe, você tem um canal no Instagram onde você coloca seus conteúdos pros alunos? Sim. Pra quem tá ouvindo a gente agora, onde que a gente acha você no Instagram? Ah, do Instagram é Leal Felipe. Olha, deixa eu olhar aqui. Isso é difícil de falar. As TV você muda. Se alguém perguntar o meu, eu não sei, viu? Então, eu sempre confundo, porque a gente não tem costume de falar da gente. É isso mesmo, tá certo. É Leal Felipe ADV. Leal Felipe ADV. Isso, lá eu misturo um pouco do meu particular, um pouco da faculdade, um pouco dessa área do direito médico, né? Hoje tem bastante coisa do meu filho, né? Depois que o filho nasce, né? A gente fica bobo. Eu tô vendo aqui, tem a antepenúltima postagem de um bebê aqui. Exatamente. Nasceu dia 2 ainda, vixe, ainda tô... Dia 2 agora? Dia 2 agora. Papai fresco, então. Então, fresco e bobo, ainda você fica maravilhado, né? Que legal, parabéns. É isso. Tá dormindo? Olha, mais ou menos. A batalhadora de tudo é minha esposa, né? Eu tento fazer o máximo para ela conseguir descansar, porque a gente como pai, a gente consegue, por exemplo, dar banho, trocar fralda e ficar com ele enquanto ela consegue dormir, né? Porque acorda de madrugada, ele não quer o pai, né? Ele quer a mãe. É a mãe. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação, abrilhantou bastante aqui com conteúdos interessantes a nossa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, a OAB tá de portas abertas. Valeu, boa tarde, bom trabalho você. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.